Romanos, capítulo 3. A partir do versículo 21. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, há jactância, for de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém. Vamos orar. Ó nosso Deus, pedimos que o Espírito da verdade venha nos guiar toda a verdade, Senhor. Não só nós, mas todo o teu povo onde se encontra reunido ou individualmente lendo as Escrituras. Compadece também dos que são mortos, mas ouvem a tua palavra, que o Senhor lhe dê entendimento, ó Deus, para conhecer a graça que veio através de Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, vejam aqui, meus irmãos, que Romanos, esse texto, nos revela algo glorioso, um presente que Deus nos dá. Mas antes de entendermos o presente, nós precisamos compreender que nós todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, naquele dia, cada um individualmente estará na presença do Deus vivo, Deus verdadeiro. E nessa hora, gente, nós seremos julgados por todos os nossos pensamentos ruins, pecaminosos. Tudo que eu já pensei de ruim, naquele dia, será me lembrado. Naquele dia, nós seremos julgados por todos os nossos sentimentos pecaminosos. Não só pensamentos, não só sentimentos, todas as motivações pecaminosas que tivemos na vida, nós seremos julgados. Seremos julgados por todas as palavras pecaminosas que já proferimos e seremos julgados por todas as ações pecaminosas que cometemos.
Quer dizer, Deus vai invadir o nosso interior e o nosso exterior e vai nos julgar. Imagine que situação. Ora, a única coisa que nós devemos aguardar naquele dia é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a sentença que cada um aqui vai receber por causa dos seus pecados. Se nós partirmos agora, nesse momento, está selada o nosso destino eterno. Não há mais como reverter. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Como, irmão? Como podemos escapar desse dia se os pensamentos, motivações, sentimentos, palavras e ações nós cometemos contra Deus? Como vamos escapar? Essa passagem, então, revela que Deus providenciou uma certidão de nada consta para nós. Ele está oferecendo para nós uma certidão que diz: está tudo zerado, não tem débito. É essa mensagem gloriosa que nós encontramos aqui. Então, eu gostaria de falar sobre esse tema: a certidão de nada consta do céu. A certidão de nada consta do céu, em primeiro lugar, esse é um documento que informa a inexistência de dívidas. No documento diz: ele não tem dívida, nem de pensamentos, nem de palavras, nem de ações, nem omissões. Esse documento foi anunciado no Antigo Testamento. Observe o versículo 21. Vamos ler o 21? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que coisa gloriosa aqui. Essa mensagem desse documento foi comunicado pela lei de Deus e pelos profetas de Deus. A certidão de nada consta é uma graça divina, é um favor divino. Deus, movido por amor, disponibilizou a nós obter o kit da nossa dívida para com Ele e para com sua lei. Isso é um ato de Deus, por isso que é chamado justiça de Deus. Ora, diz o apóstolo, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A certidão de inocência foi elaborada antes da fundação do mundo. Não foi um projeto feito depois da queda do homem. Não pense que depois que Adão caiu, Deus aí, vamos providenciar aqui um meio de salvar. Não. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, mesmo antes do mundo ser criado, Deus já tinha providenciado essa certidão através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O anúncio da graça, da quitação das dívidas pecaminosas, foi comunicada de maneira embrionária no Éden, expandida ao longo de todo o Velho Testamento. Assim que o homem caiu, Deus comunicou essa certidão assim de maneira bem embrionária, né? Não muito clara.
quando ele dá o castigo para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, lá no Éden, Deus anunciou: olha, eu vou providenciar essa certidão que vai livrar vocês da condenação. Quando você lê todos os profetas, dentre eles Isaías, fala desse Salvador. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus, irmãos, manifestou a certidão de nada consta através de muitas promessas no Antigo Testamento. É só você ler com cuidado e você vai encontrar promessas de Deus para nos perdoar. Como diz o profeta Isaías: eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ele paga e diz: eu esqueço tudo que você já fez de errado. Muitos dos personagens do Antigo Testamento representam Cristo e a sua obra em favor daqueles que têm suas dívidas apagadas. É interessante, quando você lê a história de José, por exemplo, que ele se revela a seus irmãos, né? Ele então interpreta a vida dele, o que aconteceu com ele, dizendo: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Então José foi a providência divina para que o povo não perecesse. Esse é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os sacrifícios do Antigo Testamento, em sua maioria, representavam o preço pago para sermos declarados justos diante de Deus. Aqueles sacrifícios eram uma forma de Deus dizer: olha a certidão que eu providenciei para vocês. Havia um dia chamado a festa da expiação, quando era pago os pecados do povo, da nação. Tinham 2 animais que eram sacrificados. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que seu sangue, como fez com o sangue do novilho, asperjá-lo-á no propiciatório, e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Então, aquele primeiro bode purificava através do sangue dele, aspergido ali no Santo dos Santos. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas feridas nós somos sarados. As profecias sobre o Salvador falavam da pessoa e obra de Cristo que livraria-nos da nossa dívida eterna. Diz Miqueias:
Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Tudo aquilo que nos condena, ele está lançando fora através dessa certidão. Quem então despreza o Velho Testamento não compreende que o fundamento do Evangelho se encontra nos escritos sagrados. A pessoa diz, o Velho Testamento é coisa do passado. Não, é uma mensagem nova. Foi ali que Deus começou a anunciar a salvação. E o apóstolo Paulo diz assim, escrevendo aos Romanos, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Afirmar que o Deus do velho é o Deus da lei e da ira, e o do novo Testamento é o Deus da graça e da misericórdia, demonstra ignorância espiritual, porque o Deus do velho é o mesmo Deus do novo. Em segundo lugar, a certidão de nada consta do céu. O documento que informa a inexistência de dívida é fornecida pelo próprio Deus. É Deus que dá esse documento. Observe no 21, pois agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, algo que pertence a Ele, se revelou. Versículo 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. E no versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para ele, Deus, mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, o ofendido, porque nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, resolve compartilhar com seus ofensores a sua justiça, para que eles sejam absolvidos em seu tribunal. Como nós não temos justiça própria, ele resolveu dar a dele para nós, para quando lá chegarmos, nós sermos absolvidos e não condenados. Paulo falando aos Coríntios, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus então comunica a nós, ofensores, a graça da sua justiça, para que nós escapemos desse juízo. Por isso que ele disse, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem, porém, não crê será condenado ou já está condenado. Deus, então, usa meios diversificados para comunicar sua graça perdoadora aos homens. Às vezes a gente se converteu através do rádio, ou da televisão, ou através de um folheto, ou da pregação pessoal de alguém para nós, ou então ouvindo uma mensagem na igreja. A verdade é que Deus faz o evangelho chegar a nós, essa carta maravilhosa, para que a gente possa recebê-la. A exposição da morte de Cristo é o conteúdo da mensagem divina para comunicar aos pecadores
a possibilidade de perdão total dos seus pecados. Quando o Evangelho chega, ele diz para nós assim, ó, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Deus anuncia que através de Cristo Jesus, todos os nossos pecados são apagados. Essa é a mensagem gloriosa. A pregação do Evangelho foi a maneira escolhida por Deus para que em todas as épocas os pecadores tomem ciência da sua misericórdia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não devemos pensar que o Senhor vai fazer vistas grossas no tribunal acerca de nossos pecados, mas Ele vai nos absolver por causa da certidão de nada consta, que Ele mesmo providenciou para nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus julgará os homens pela lei escrita no coração ou pela revelação escrita do Senhor. Naquele dia do julgamento, Deus vai usar esses dois tipos de lei. A lei que está no coração e a lei dada a Moisés. E diz a palavra, assim pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então não há escapatória. Quem transgrediu a lei, seja no coração ou seja externamente, vai receber a pena máxima, irreversível e eterna. Diz Romanos, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Porém, ao grupo que tiver de posse da certidão de nada consta, será declarado inocente e vai para o paraíso eterno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A certidão de nada consta do céu. Em terceiro lugar, o documento que informa a inexistência de dívidas não tem contribuição humana. Vejam o versículo 22 e 23. Leamos. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não há, irmãos, possibilidade de contribuirmos com nada para a confecção da certidão de nada consta, devido ao nosso estado de miséria e pecado. Nós somos pecadores. Então, tudo que a gente possa dar para Deus está contaminado com o pecado, não pode nos ajudar. Nós herdamos, irmãos, do nosso pai Adão, uma natureza inclinada a todo mal, continuamente, e uma disposição para todo bem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o plano do seu coração. Todas as nossas boas obras estão contaminadas pelo pecado e nos impedem de ter comunhão com o Senhor. Diz o profeta Isaías,
mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Estamos amaldiçoados e vivemos em um lugar amaldiçoado por Deus por causa dos nossos pecados. Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá também cardos e abrolho, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó voltarás. Não há como contribuir em nada, porque nós estamos sujos, completamente sujos. Nessa condição de maldição universal, não importa a raça, nacionalidade, naturalidade, condição social, econômica, idade e sexo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, algumas pessoas, de maneira equivocada, se filiam a uma igreja e cumprem os dogmas dessa igreja com o objetivo de obter um favor de Deus. Mas isso não vai adiantar, é perder tempo. Mesmo que você entre numa igreja verdadeira, essa igreja não lhe pode salvar. Porque quando Jesus encontrou com um homem que era religioso, Jesus disse para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem pode entrar no reino dos céus. Procurar ser uma pessoa boa não funciona também, porque não pode apagar os nossos pecados do passado, e mesmo as nossas obras boas atuais não são perfeitas, e Deus só aceita aquilo que é perfeito. Se o homem tivesse compreensão do seu estado, ele deixaria de rir, iria lamentar e chorar. Se a gente compreendesse qual é a nossa verdadeira condição diante de Deus, seguiríamos o conselho de Tiago: afligi-vos, lamentai e chorai, converta vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ao fechar os olhos para esta vida, vamos direto para a penitenciária eterna, para aguardar sentença definitiva e terrível devido aos nossos pecados. Diz que quando o rico morreu, abriu os olhos, estava onde? No lugar de tormento, no fogo. Em quarto lugar, irmãos, a certidão de nada consta do céu. O documento que informa a inexistência de dívidas é pago por Cristo Jesus. Versículo 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O custo pago por Cristo para a nossa absolvição começou com sua encarnação e sujeição à lei divina e aos dramas da existência humana. Como é que essa certidão foi preenchida? Com o sangue de Jesus. Jesus diz a palavra, diz que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É preciso que o Verbo se faça carne e habite entre nós.
sofra como nós sofremos e morra em nosso lugar para a nossa justificação. Seu dever, então, era cumprir a lei de Deus para estar apto para substituir o pecador e receber os benefícios da lei. Ele tinha de sofrer tentações como nós sofremos. Lembra que o Senhor foi tentado pelo diabo, mas o venceu? E ele vence até o último dia, morrendo em nosso lugar. Diz a palavra: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. Cristo veio ser o sacerdote e a oferta pelo pecado, para satisfazer a justiça divina e adquirir a certidão. Nada consta em favor do seu povo escolhido antes da fundação do mundo. Ele morreu por mim, ele morreu por você, para garantir que naquele dia nós sejamos absolvidos. Morrer, então, pelos pecados e ressuscitar foi necessário a Cristo para garantir a nossa absolvição no dia do juízo final. Isso fazia parte do plano de Deus, porque diz a palavra: o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Essa palavra justificação significa isso, uma certidão que nada consta. Nada consta contra nós se eu tenho essa certidão em Cristo Jesus. Cristo subiu ao céu para reinar, interceder e habilitar seu povo no processo de santificação e pregação do Evangelho. Ele concedeu uns para apóstolos, profetas. Cristo então voltará com poder e grande glória para nos levar para o seu novo reino. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sem a humilhação e a exaltação de Cristo, seria impossível a certidão, nada consta. Só através dele. Vamos então, irmãos, adorar o Cordeiro. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Foi através desse sacrifício que nós temos nosso documento. Em último lugar, o documento nada consta do céu. O documento que informa a inexistência de dívidas é recebido pela fé em Cristo. 22, leamos: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O 27 diz: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Vamos ler aí, o 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente da lei. É porventura Deus somente dos judeus?
não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé o circunciso, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, o gentio. Então, o que nós aprendemos aqui para finalizar esse ponto aqui? Sem a fé em Cristo, no que as Escrituras revelam sobre a pessoa do Senhor, não é possível adquirir a certidão de nada consta. Se eu não crer em Cristo conforme é revelado na Escritura, essa certidão não pode ser dada a mim. Porventura Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, ou porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sem a fé na obra redentora de Cristo, a certidão não pode ser concedida a nós. Eu preciso crer no que ele fez. Por isso, ele dizendo aos fariseus, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Todos que desejam ser absolvidos no dia do juízo final, precisam crer na pessoa e obra de Cristo, conforme as Escrituras Sagradas. João 3, 16-36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não existe outro caminho de salvação, a não ser crer em Jesus e em sua obra. Pedro e os apóstolos disseram, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. As boas obras servem para evidenciar a fé em Cristo, mas não servem para salvar, porque todos pecaram. E Paulo confirma dizendo a Pedro e aos irmãos, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. As nossas atividades culticas não servem para a nossa salvação, mas evidenciam nossa fé e gratidão ao Cordeiro de Deus. A santificação revela que a fé em Cristo que reside em nós, ela é verdadeira. Sem santificação, não há evidência que temos a fé verdadeira em Cristo. Nenhum ser humano nasce com essa fé, mas é Deus que concede. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Concluo, meus irmãos. A certidão de nada consta não é um salvo-conduto para vivermos no pecado. Quem vive no pecado ainda não possui a certidão de absolvição dos pecados. Ele não só me perdoa, mas me liberta. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A certidão de nada consta deveria nos motivar a vida devocional e a vida cultica com o povo de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos a cá. O Senhor me perdoou, me deu uma segurança de salvação. A certidão nada consta deveria nos estimular a perdoar os arrependidos, como Deus em Cristo nos perdoou. Que Deus nos abençoe.